Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é a aula número 4, onde eu vou ensinar você, de uma perspectiva de um balcão de pia, fazer as vistas ortográficas, as imagens ortográficas, e qual a importância dessas vistas ortográficas e o porquê nós as utilizamos. Se você perdeu a aula 1, a aula 2 e a aula 3, eu vou deixar o link da playlist exclusiva aqui na descrição do vídeo. Tá? Depois que você assistir esse vídeo até o final, você vai lá para você acompanhar as outras aulas, ok? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda diretamente no meu WhatsApp, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu respondo você assim que eu ver, ok? Então, bora lá, vamos começar! Beleza, pessoal? Olha só, esse vídeo aqui tá top demais, hein? Vou mostrar para você a importância das projeções ortogonais, das projeções ortográficas do desenho, porque é utilizado tanto, não só em desenho técnico, desenho mecânico de peças mecânicas, mas também até no desenho de casas, desenho de móveis. Então a projeção ortográfica é importantíssima, porque ela me dá clareza do objeto, né, do desenho em si que eu quero representar. Ela me dá informações, clareza. Então ela tira uma certa dúvida que possa até haver na perspectiva. E a gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Isso é muito legal. Então fica comigo até o fim se você quer aprender, porque olha, vale a pena. Então eu vou fazer uma perspectiva de um balcão bem simples, tá? Um balcão de pia, para nós começarmos a identificar as projeções. Antes de fazer a perspectiva, vou mostrar para vocês uma folha de um projeto, de uma adega, tá? Finalizei recentemente, para vocês entenderem. Então esse móvel aqui é um móvel A do projeto, obviamente que no projeto tem móvel B, móvel C. Então esse aqui é o móvel A e essa é a vista frontal. Aqui do lado direito eu tenho uma perspectiva e aqui do lado esquerdo eu tenho uma vista ortogonal. Então na perspectiva eu posso mostrar para a marcenaria como que é a peça, o móvel, e na vista ortogonal eu posso dar as identificações das medidas. Então, ó, na vista ortogonal eu posso fazer as medidas na peça, interpretar aqui as medidas nas peças, como que é a altura, espessura. É claro que não é a única vista desse móvel, nós temos a vista lateral, também em perspectiva, em ortogonal, para poder mostrar profundidade, certo? Então a vista ortogonal ela é importantíssima, principalmente na finalização de projetos. É justamente com a vista ortogonal onde eu vou identificar medidas, distâncias e tudo mais, tá? Ó, esse aqui é o móvel B desse mesmo projeto. Então eu tenho aqui do lado esquerdo a vista em perspectiva e aqui do lado direito eu tenho a vista ortogonal, com as identificações das medidas, distâncias, medidas, espessuras, alturas. O que nós não temos aqui é a profundidade. Então na sequência agora eu vou fazer o desenho de uma pia, um balcão de pia, e vou explicar para vocês como a gente faz, né, as identificações das vistas frontais, laterais, planta baixa, beleza? Então vamos lá. Isso aqui é um desenho em perspectiva. Ele seria uma projeção, tá mais próximo da isométrica, mas é uma perspectiva paralela, tá? É fácil identificar as medidas aqui para um profissional, porque esse desenho é muito simples. Mas se fosse um desenho mais detalhado, a perspectiva ela poderia confundir em algumas partes do desenho. Então a projeção ortográfica ajuda o profissional a tirar essas dúvidas, entender a peça com mais clareza. Então eu vou fazer uma projeção ortogonal agora, frontal, tá? Uma vista frontal ortogonal, que é a parte da frente dessa peça aqui, desse balcão, é essa aqui. Essa aqui é a nossa frente. Então vou fazer uma vista ortogonal
dessa face aqui, frontal. Ó. Eu tenho essa divisão, essa aqui, e tenho o corte no meio, porque é a gaveta, né? Gaveteiro. Ó. E tenho aqui a representação da pia, da espessura dela. E tenho aqui também o frontão, que é essa peça aqui de trás. Tá? Então, ó, eu tô vendo aqui a projeção do gaveteiro, gavetão, balcão, pia e esse frontão, certo? Por que eu utilizo essa vista ortogonal? Como eu falei, para dar detalhe e clareza da peça. E porque nela também eu posso identificar as medidas. Tá, ó, aqui, por exemplo, 70 centímetros de altura os balcões até o início da pia, tá? Até onde eu estou marcando aqui. E cada peça dessa aqui tem a sua medida. Por exemplo, esse gaveteiro tem 40 centímetros. Esse gavetão tem 80 centímetros. E aqui esse balcão tem 40 centímetros. Para mim isso aqui ficou claro, certo? Olhando daqui eu já consigo, a marcenaria já consegue entender. É um gabinete de pia, tem 70, 40. O que não mostra aqui? O que não mostra aqui nessa face frontal, vista frontal, é a profundidade, o detalhe da profundidade. Tá? E por que eu não mostro na perspectiva? Eu vou explicar isso para vocês. Então eu faria uma projeção aqui lateral, né? Uma vista lateral olhando aqui, dessa lateral aqui. Vou fazer aqui uma parede, só para representar aqui a parede. Ó. E vou fazer esse balcão aqui, representando a lateral. Aqui eu faço a pedra. Vamos supor que essa pedra ela não tivesse assim rente, faceando com as portas, ela tivesse um pouquinho mais para frente. Então eu teria que fazer assim, representá-la aqui mais para frente. Obviamente que não ia ter essa divisão aqui, ia ser reto e aqui seria o frontão dela, olhando da lateral. Então aqui eu tenho a vista. Então eu tenho aqui a vista lateral olhando daqui, certo? Ortogonal. E isso é bacana por quê? Porque eu posso marcar aqui, por exemplo, ó, 60 seria a profundidade dos balcões e posso marcar até aqui. Ó. Vamos supor que a pedra, contando até a parede, né? Que ela tivesse uns 65. Vou marcar aqui para não misturar com o de cima. Então aqui eu identifico que a pedra ela teria total de 65. Por isso que ela passa um pouquinho aqui, certo? Aqui tá simples. Por que eu não marco tudo isso aqui? Aqui. É óbvio, dá para marcar, ó. Só marcar 40, 80, 40. Aqui, ó, marca a profundidade, a altura. Só que a perspectiva ela não foi criada para identificar, né? Identificar face frontal, lateral. Por quê? Porque vamos aumentar um pouquinho mais essa perspectiva. Vamos fazer aqui mais um balcãozinho aqui, ó. Vamos fazer uma profundidade menor. Tá? Ele não teria esse frontão, mas teria a pedra. Então vamos supor, ó, fiz ele aqui, a pedra veio um pouquinho para frente também, tá? Ó, olhando esse desenho, vamos supor que eu passo esse desenho agora para uma pessoa e falo, ó, eu quero que você desenhe isso aqui. Vamos supor que eu tenho só as medidas aqui, ou não tenho medida. Pode ser que o profissional que pegasse esse desenho, ele ficasse na dúvida aqui. Um exemplo, esse balcão, ele tem a mesma altura que esse? Então ele poderia ver essa diferença aqui, que na verdade é só uma diferença de profundidade, e isso poderia confundi-lo. É claro que aqui é muito simples, gente. A gente está falando de um desenho só de retas. Agora pense num desenho mecânico, cheio de né,
de detalhes, uma peça toda detalhada. Então por isso que é feita essas vistas ortogonais. Por quê? Vamos lá, vamos desenhar essa peça aqui, vamos supor que ele tivesse essa dúvida de altura, mas ele tivesse a vista ortogonal desse balcão agora com essa parte aqui. Ó, vou fazê-la aqui. Ele teria 50, certo? 50 de largura. E a altura seria a mesma, só não teria o frontal. Então, olhando aqui, se alguém tivesse dúvida, se o profissional tivesse dúvida, olhando a vista frontal ortogonal, ele já não teria mais. Porque olhando aqui, ó, o desenho, ele está exatamente na mesma altura. Tá vendo? Aqui eu tenho 70 e aqui eu tenho 70, ó. Mesma altura, mesma linha, ó. Tá? Então a vista frontal ortogonal já serviria para tirar a dúvida do profissional. Ah, mas espera aí, eu estou com dúvida na profundidade, o desenho não está muito claro para mim. Ele olharia aqui, ó, eu vou fazer a representação dela aqui na vista lateral. Como ela é só a metade, seria aqui. E essa pedra ela passa um pouquinho, então ela viria aqui. Então seria isso aqui, gente, tá? Essa peça aqui seria 30, marcaria. É claro que tem uma forma melhor de marcar, que eu tô marcando porque a minha folha eu quero trazer para vocês verem tudo aqui, acabou ficando muito embaixo aqui. E essa pedra de cima teria 35. Né? Tá passando 5. Não teria o frontal, por isso que ele não aparece aqui, tá? Então olha que legal, tá vendo? Então se tivesse dúvida aqui na perspectiva, as vistas ortogonais já serviriam para tirar a dúvida. Aqui eu tô vendo a lateral aqui, ó, a vista lateral dessa peça completa agora. Então eu tenho ela, essa face dela aqui, ó, tá? Essa face dela, tá vendo? Aqui. E tenho essa outra parte aqui, essa outra face maior, né, mais profundo aqui. Tenho ela de frente aqui, que me mostra que é a mesma altura, porém é 50, né? Um pouquinho mais largo que esse aqui de 40. Correto? Então vamos dificultar um pouquinho mais, ó. Vamos trazer um tampo de mesa aqui. Só que ele não vai alinhar a frente com essa pedra de 65. Ele vai ter apenas 50. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist, tá, com mais aulas de desenho, de móveis. Então se você gosta, se você quer aprender, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, clica na playlist que eu vou deixar bem em cima da descrição, para você ver as outras aulas. Tem bastante aulas legais, eu ensino você a fazer peças de canto, de dormitório, de cozinha, canto reto, canto 90 graus. Meu, tá bem bacana, tá? Então vamos lá, vamos fazer só um tampo aqui para completar, ó. Como seria a representação apenas do tampo aqui no meu desenho? Então seria aqui a vista frontal. Ele é da mesma altura, ó, mesma espessura, então ele não tem diferença. Ele vem uma linha reta aqui que está da mesma espessura desse aqui que continua aqui na pia. Eu vou fazer um pouquinho maior, senão vai ficar do mesmo tamanho desse, um pouquinho mais largo, né? O certo de uma projeção ortográfica é sempre usar o escalímetro para poder passar para a produção. Então, representei a vista frontal, que é dessa peça toda, ó, essa face frontal, tá vendo? Que é daqui até aqui, ó, vendo tudo isso aqui de frente. Porém, numa vista ortogonal, ó, eu posso identificar aqui que esse tampo tem 1 metro.
1,00. E como seria aqui na vista lateral? Se ele é da mesma altura, eu não vou ter diferença aqui, só que ele é 50 de profundidade. Então, não é nem 35 nem 65. Então, ele vai vir aqui, ó, é 50. O certo seria eu não ver essa parte de trás, a não ser que fosse uma projeção ortográfica que me dê o detalhamento, a transparência, né? Senão eu veria só ele, porque ele está na frente desse aqui, tá? É logicamente que para detalhar você vai precisar dar todos os demonstrar todas essas faces aqui. Mas vamos supor que você não detalhe aqui, você pode detalhar isso na planta baixa. Eu vou pegar uma outra folha e vou fazer com você aqui uma planta baixa, apenas para identificar essas profundidades aqui, ó. E também, na verdade, essa vista em planta baixa é uma vista olhando daqui, ó. É uma vista olhando daqui, uma vista superior, tá? Então ela é muito importante também, ela complementa o meu desenho. Vamos supor que aqui não ficou claro para mim, porque esse tampo está na frente desse, eu não consigo ver aqui no desenho a profundidade dele. Vamos supor que aqui eu fui fazendo por partes, né? Mas vamos supor que aqui é o desenho final, ó. Então aqui na vista lateral eu só tenho a identificação do que eu tô vendo. Eu só vou conseguir ver esse tampo e um pedacinho desse, que é esse pedacinho aqui, certo? Então aqui, esse tampo que é o da mesa, ele teria 50, como eu falei, e o que eu consigo ver aqui é esse outro de 65, certo? Então, para não ficar na dúvida, eu teria que fazer mais uma vista, que seria a vista superior, olhando de cima. Então vamos lá. Aqui eu teria a espessura desse frontão aqui, correto? Então isso aqui seria esse balcão aqui. Eu marcaria aqui, ó, 65, que é a profundidade dele, ó, 65, certo? Puxaria esse aqui, ele vem aqui do fundo, porém ele não tem o frontão. Tá? Eu vou puxar o tampo aqui primeiro e depois eu faço a marcação dos dois, ó. Esse tampo aqui, ele teria 50, né, 50 centímetros, e eu poderia identificar aqui, ó, esse aqui que é 35. Puxaria aqui essas linhas para marcar a peça que eu estou representando, ó, tá? Da ponta aqui da frente até a ponta do final. Então 65, 35, que é esse aqui, e 50. Eu poderia colocar também a largura, ó. Nós temos 80 mais 80 seria 1,60. Então eu poderia marcar aqui, ó, 1,60, 1,60 m dessa peça aqui, que é a pia. Poderia marcar aqui na largura também, que é 50 centímetros, ó. Tá? Seria 50. E essa outra aqui nós temos 1 metro. Então poderia marcar aqui, ó, 1 metro. Então eu tenho uma clareza agora de informações. Eu tenho profundidades, ó, larguras. Aqui eu tenho detalhamento, altura, largura. Aqui eu tenho profundidade, né? Então, ó, essa aqui é a vista frontal. Essa aqui é a vista lateral. E essa aqui é a vista superior, planta baixa ou vista superior, né?
eu vou colocar como planta baixa. Ó, o que pode ser feito aqui também, aliás, pode não, tem que ser feito, é marcada a espessura do tampo. Tá? Esse tampo aqui ele pode ser de uns 6 centímetros. Ó. E aqui também pode ser identificado a altura desse anteparo aqui, desse frontão. Pode ser uns 10 centímetros, então eu vou colocar aqui. Porque assim eu marco, né, a altura do balcão, marco a espessura, a altura da pedra, a altura aqui do frontão. Pode ser marcado aqui até a altura do chão, por exemplo. O balcão ele não começa no chão, ele fica suspenso. Então isso pode ser marcado aqui no projeto também. Na verdade ele pode ser um projeto para fabricação e um projeto para montagem. Então é legal essas vistas ortogonais justamente para as duas coisas, tanto para fabricação, né, quanto também para montagem, tá? Então marquei aqui, ó, a espessura do tampo, da pedra, do frontão. E aqui, pessoal, ó, onde eu havia falado da identificação, se você obviamente num projeto detalhado de uma peça mecânica, quando tem uma vista assim lateral, que acontece isso, uma peça atrás, uma na frente, que ela é maior que uma peça, por exemplo, que está no meio. Então, na representação lateral, o certo seria eu marcar. Mas como esse tampo está na frente dele, como eu marcaria? Aqui nós utilizamos a planta baixa, que também não está errado. Eu marquei aqui a profundidade desse tampo. Então eu tenho aqui a profundidade, eu tenho a largura, como os demais também, e aqui eu tenho a altura dele, a espessura, porque se ele vem uma linha de altura daqui até o final, ele é uma reta só, o desenho, tá? Então uma forma de mostrar esse tampo do meio aqui seria tracejá-lo aqui, ó, fazer uns traços aqui, uns tracinhos, né? Deixando o de fora, o que aparece, mais firme. Traço inteiro, reto. E esse aqui eu fazia tracejado. Por quê? O leitor do projeto, ele vai saber que esse aqui está representando esse, que vai bater bem aqui no meio, né? Um pouquinho para fora do meio. O tracejado vai representar esse de 30, 35. Tá acompanhando o balcãozinho de 30. Tá? E o último de fora, que tem um traço forte, reto, né? É o que aparece, o de 65. Tá ok? Então eu posso representá-lo assim com um tracejado, um risco um pouquinho diferente dos demais, porque ele está por dentro. É como se a peça ela estivesse tornando para mim uma certa transparência, eu estivesse vendo essa peça aqui. Tá bom? Ou eu posso representá-la também em outra vista. Estou representando aqui na planta baixa, então tá claro. Quando nós vamos ler um projeto, nós temos que ver, primeiro, perspectiva, segundo, vista frontal ortogonal, terceiro, vista lateral e por último, planta baixa. Então eu tenho que juntar as informações de todas elas, porque se eu olhar só frontal, pô, mas esqueceram de detalhar a profundidade. Mas aí se eu vim aqui na lateral, não esqueceram, tá aqui a profundidade, tá entendendo? Então o leitor do projeto tem que olhar todas as vistas. A junção de todos esses detalhamentos me forma o projeto correto. Aqui é só um exercício básico para você entender a representação dessas vistas, né? Representação ortográfica. Beleza, gente? Gostaram? Espero que sim. Essa aqui é a nossa aula número 4. Espero que você tenha entendido. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, a fazer a sua inscrição e acompanhar os nossos vídeos. Ok? Então é isso aí. Não esqueça de deixar o seu like e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.